Felipe. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Aproveitando que os irmãos estão sobre os vossos pés, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Primeiro livro do profeta Samuel, obrigado. Capítulo de número 3 e o versículo de número 1. Enquanto você localiza o texto sagrado, quero fazer menção do meu Deus, agradecer a Ele pelo privilégio, pela honra, que Ele não só concede a mim, mas a todos nós que aqui estamos. Agradecer a Deus pela vida, não está presente, mas faço menção do meu pastor Ricardo, o pastor Ricardo Soares, a vida do meu pai, do meu irmão que aqui estão, Deus abençoe. O pastor Alexandre Munhoz, representando ele, Luiz, te abençoe, muito obrigado. Aos líderes dessa congregação, difícil gravar o nome, então não vou falar para não errar o nome de ninguém, mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Ao pastor Josias, muito obrigado, pastor, Deus abençoe. A banda, os jovens desta congregação, que Deus continue abençoando cada um de vocês. 1 Samuel, capítulo de número 3, o versículo de número 1, os irmãos encontraram, amém? Diz assim a palavra de Deus: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Eu vou ler de novo. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O versículo de número 10. Então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Mais uma vez. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Mais uma vez, fala, porque o teu servo fala, porque o teu servo, grave essa palavra, fala, porque o teu servo, amém. Do jeito que você está, só feche teus olhos e diga assim comigo, com o Espírito Santo: Senhor meu Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos na tua casa mais uma vez. Jesus, do jeito que o Senhor tem falado, só continue falando, porque nós não estamos aqui para ouvir o que queremos. Não estamos aqui, meu Pai, porque simplesmente resolvemos chegar até aqui, não. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor permitiu de nós estarmos aqui, porque o Senhor quis, já estava decretado perante o céu, que nós estaríamos aqui. E eu acredito que da forma que nós chegamos, nós não iremos sair, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra, ela não volta vazia, sem antes fazer aquilo que te apraz. Então eu lhe te peço, meu Deus, continue falando conosco, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, já faz muito tempo, o Espírito Santo de Deus, ele tinha colocado uma palavra no meu coração. Muito antes do convite vir, o Espírito Santo, ele tinha colocado uma mensagem no meu coração, mas aprove Deus, diretamente, nesta tarde, estudando o texto que havia queimado dentro do meu coração, ele começou a guiar para outro amplo sentido, para outra palavra. Então eu pedi para Deus, texto que tem é esse, mas a palavra que o Senhor está direcionando é essa.
Então o Espírito Santo de Deus, ele colocou no meu coração. 1 Samuel, capítulo de número 3. História de Samuel, se eu perguntar para todos aqui, dentre todas as fases, é impossível um cristão, aquele que se denomina e diz crente, imagem de Cristo, aquele que está na igreja há muito tempo, aquele que está no culto de ensino, no círculo de oração, na EBD, nos cultos da família, nos cultos de jovem, das irmãs, independente das crianças, é impossível não ter ouvido de alguma forma a história de Samuel. A história de Samuel, ela é uma história que é pregada, ela é uma história que é ensinada e é uma história que é cantada. Por quê? Porque a história de Samuel, nós olhamos para a luz das Escrituras. E a história de Samuel, ela é simplesmente uma história que Deus, como todas as outras, resolveu criar um cenário. Vou repetir. A história de Samuel, como todas as outras, como a minha, a tua vida, é uma história que Deus resolveu criar um cenário. E estudando e pedindo para Deus uma palavra, Ele me trouxe diretamente para 1 Samuel, aquela que nós conhecemos, que é cantado, que é pregado, que é ensinado na EBD, no culto de ensino, no culto de domingo. Daí tem muita gente que olha e fala, Samuel de novo? Mas lá vamos de novo para Samuel. E eu peço a sua atenção durante esses minutos. Eu quero ser breve, mas eu preciso da sua atenção. Olhe para cá. Quando nós olhamos para o cenário, como eu disse, e preciso repetir, como todas as outras histórias, Samuel, não olhe para Samuel agora como um profeta, não. Não olhe para Samuel agora como um sacerdote, muito menos um juiz. Olhe para Samuel agora como simplesmente o Samuel. Entendemos? Certo? Certo? Amém? Amém? Então olhe para Samuel junto comigo agora como simplesmente o Samuel. Samuel, como todas as outras histórias dentro da Bíblia, que é destacada e dado como ênfase, ele é mais um, e dentre daqueles que Deus resolve criar um cenário. O primeiro cenário que Deus cria na vida de Samuel é quando a sua mãe, Ana, provocada por Penina, ora a Deus pedindo um filho. Ou seja, desde a gestação de Samuel, ele não nasce sem um propósito. Desde a gestação de Samuel, Deus está preparando um cenário. Samuel, desde pequeno, ele não nasce sem propósito. A oração de Ana para Deus é: se o Senhor me dá um filho, eu devolvo para o Senhor. Vou repetir. Se o Senhor me dá, eu devolvo. Primeiro ela pede para Deus dar. Mas o dar dela é diferente do nosso. Eu recebo e tranco em mim. O dar dela é ao contrário. É o totalmente diferente. Ela pede, me dá. Mas se o Senhor me dá, eu devolvo. É simples. O que Ana está fazendo com Deus é: o Senhor quer alguém, eu quero um filho. O Senhor me dá o direito de mãe, e eu te devolvo o direito de pai. Vou repetir. O Senhor me dá o direito de ter o nome de mãe, mas eu consagro Samuel a ti, devolvendo o direito de pai. Desde o começo da história de Samuel, Deus está criando um cenário. Samuel não nasce por acaso. Samuel não cresce por acaso. Desde pequeno,
Samuel trabalha na casa de Deus. Vou repetir. Desde pequeno, depois de ser desmamado, do tempo que ele se separa de sua mãe, mas para nenhum filho é fácil se separar, mas Samuel entende, eu estou com tempo com a minha mãe, um tempo determinado, mas o meu tempo na casa de Deus é o tempo indeterminado. Meu propósito não foi feito para ficar preso dentro de uma casa. O meu propósito é dentro do tabernáculo. Meu propósito não é ficar preso dentro de uma faculdade. O propósito de Deus para você se amplia com o tabernáculo. Eu preciso falar isso aqui para alguém. Não tenta fugir do tabernáculo, porque se você tentar fugir do tabernáculo, não é você que vai ir até o tabernáculo, é o tabernáculo que vai dar um jeito de ir até você. Samuel, você não vai para o tabernáculo porque você quer, você é do tabernáculo. Você não nasceu para viver fora do tabernáculo, você nasceu para trabalhar no tabernáculo. Samuel se desmama. É o tempo que o filho se separa da mãe. Não precisa, não tem a dependência mais. Lógico que é impossível, mas é um tempo que os homens, pela cronologia, os médicos não. Desmama. Tranquilo. Se desliga da terra. Agora tu vai se ligar com um fio com o céu. Samuel é levado para o tabernáculo. Passa-se um tempo. Samuel, como qualquer outro serviço, ele aprende a como trabalhar no tabernáculo. E posso te dizer uma coisa? Olhe para cá. Talvez isso aqui você não ouviu em canto nenhum. Leu e não entendeu. Mas a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante quem? Eli. Vou repetir. Samuel, ele servia perante o Senhor. Para quem? Eli, me ajuda a pregar. Servia ao Senhor perante. Então Samuel é o famoso bombril do tabernáculo. Sabe por quê? Simples. O sacerdote é o responsável pelo culto. Um culto não funciona sem organização. Então o sacerdote, ele organiza o culto. Samuel, fala ali. Estrega as portas do tabernáculo, deixa aquele grau. Vou lá. Samuel faz. Samuel, limpa onde nós vamos cultuar hoje. Lá naquele cantinho que você conhece. Vou lá, ele me dá a vassoura, eu pego e eu vou lá. Samuel vai lá e faz. Samuel, pega aquele livro escondido lá no canto do quarto que só você sabe. Vai, eu te mostrei, eu e você nós tem conexão. Epa, você está fazendo para mim, Samuel. Eu estou te ensinando um ofício. Eu vou lá e pego ali. Abre o livro, Samuel, põe lá em cima. Samuel, prepara as cadeiras para o culto. Samuel, ajuda os levitas a preparar a canção para o culto. Samuel, limpa os instrumentos, deixa aquele grau para o culto. Ô Samuel, se tivesse sonoplastia no dia, Samuel, liga a mesa de som. Samuel, ajusta o microfone para o culto. Samuel é o bombril da igreja. É o que nós conhecemos hoje. O bombril da igreja. É o que abre a igreja. Mas é aquele que está lá na porta. Quando o último irmão sai. Paz do Senhor. Acabou o culto. Ele dá a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos. E todos digam amém. Ele acabou o culto. Mas quem disse que Samuel é o primeiro a ir para casa?
Samuel está na porta do tabernáculo. Paz do Senhor, irmão Sebastião. Amanhã façam visita junto com Eli lá na tua casa. Paz do Senhor, irmã Maria. Amanhã eu e Eli nós estamos lá para orar pelo aquele teu filho. Paz do Senhor, irmão José. Fica tranquilo, a ceia vai ser levada lá para a casa do Senhor. A paz do Senhor, irmão Davi. Fica tranquilo, aquele negócio que você pediu já está no jeito. Eli falou para mim, eu vou levar lá. Samuel é esse. É que muita gente quer o ofício do profeta. Só que antes de Samuel ser consagrado como profeta, ele se comporta como um profeta. Ah não, eu vou repetir isso aqui porque é para alguém. Nós vivemos em um tempo em que queremos a nomenclatura. Mas antes de Deus te dar uma nomenclatura, Ele precisa ver você, o efeito dela. Deus não vai te dar o nome de pregador se Ele não olha em você e não vê uma disposição de pregador. Eu vou repetir, recebe se quiser, leva para casa se quiser, põe na tua vida se quiser, mas a palavra profética para alguém aqui hoje: quer ter, se dispõe em ser. Quer ter, se dispõe em ser. Quer ter, se dispõe em ser. Eu pedi para você olhar para Samuel agora como simples Samuel. A gente vai olhar para Samuel como o Samu. O Samu. Amém. Ele é o último a sair da igreja. Mas Deus envia Samuel para ajudar Eli. Não é porque Eli está só. É porque aqueles que deviam ter interesse de ajudar Eli, os olhos se desviaram de fora do templo. Vou repetir. Aqueles que deveriam ter o desejo de aprender o ofício do Pai, se desprenderam do que aprenderam, jogaram fora, esvaziaram-se e agora os olhos estão para fora do templo. Não está na porta, está fora. Samuel é o que ajuda Eli. Ofne e Finéias trabalham na casa de Deus e tem o nome de levita. Mas posso falar uma coisa? Pouco adianta ter a nomenclatura de levita, mas não se comporta como levita. Pouco adianta ter a nomenclatura de levita, mas não trabalha como levita. Pouco adianta ter o nome de levita, mas ser o Samuel que limpa o instrumento para o levita. Samuel, ele nasce em um tempo em que nós acabamos de ler. Samuel 3:1. Põe na tela, por favor. 1 Samuel 3 e o versículo de número 1. O primeiro que nós lemos. As últimas partes. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Traduzindo, a voz de Deus era de muita, poucas vezes a ser ouvida. Por isso que o texto diz, muita valia. Porque quando Deus falava, era uma raridade. E se Deus não fala, não há visão manifesta. A voz de Deus era de muita valia. Poucas vezes conseguia se ouvir. E a manifestação da voz, aquilo que trazia o barulho na casa, é como se a gente estivesse vendo hoje o glória a Deus, o aleluia, o coxo andar, o cego ver, o mudo falar. Era o efeito da voz de Deus. Vou repetir. O ouvir a voz de Deus
E o sentir a voz de Deus passeando no meio da casa era de muita valia. E parando para pedir para o Espírito Santo discernimento, ele disse: Felipe, alinha com os dias de hoje. Quando Deus fala, é muita valia. E quando se traz o efeito da voz, é muita valia. O coxo anda, o cego vê, o mudo fala, a gente lê. Mas eu pergunto para você, você viu ontem? Ontem você viu o coxo andar? Você viu o cego ver ontem no culto de doutrina? No ensaio dos jovens você contemplou o mudo começar a falar? Era muita valia. Mas a minha pergunta para o texto é: por que é de muita valia? Porque havia sacerdote, tinha levita, o tabernáculo estava funcionando, o culto estava tendo normalmente, semanalmente normal. Samuel nunca deixou de trabalhar, estava trabalhando normalmente para Eli. Ele não saiu da casa de Deus, estava Samuel lá. Mas posso te falar uma coisa? O sacerdócio estava tendo, o culto também. Só que tinha um porém. Era porém os filhos de Eli, de Belial, não conheciam o Senhor. 1 Samuel 2, versículo 12. Eram porém os filhos de Belial, os filhos de Eli, filhos de Belial. Os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Isso é que causa medo, espanto, constrangimento. Sabe por quê? Porque os filhos de Eli, traduzindo, eram os filhos do sacerdote. Posso te dizer uma coisa? Os filhos de Eli eram levita. Vou traduzir. Os filhos de Eli trabalhavam no templo. Era eles que conduziam o louvor. E o louvor, em todo tempo que nós olhamos para a Bíblia, é aquilo que atrai a presença de Deus para o culto. Então, versículo 1 do capítulo 3 diz que a voz de Deus era de muita valia naqueles dias. E no versículo 12 do capítulo 2 diz que os filhos de Eli não conheciam Deus. Como Deus vai se manifestar se os levitas não conhecem Deus? Minha pergunta não é se Samuel está trabalhando. A minha pergunta é: por que os filhos do sacerdote não conhecem Deus? O meu espanto não é com quem que Eli aprendeu o ofício. O meu espanto é com quem que os filhos de Eli estão aprendendo o ofício. Porque não é com o pai. E olhando para o texto, eu perguntei para Deus: Senhor, tem um problema. É filho de sacerdote. Filho de sacerdote tem que aprender a como conduzir o culto. Filho de sacerdote tem que saber qual que é a chave da primeira porta da igreja. Se o tecladista faltar, o filho do sacerdote tem que tomar lugar no tecladista. Se o baterista faltar, o filho do sacerdote tem que ocupar a bateria. Se o papai tiver ruim,
o Eli tem que chegar no Ofni, no Finéias e falar: Hein, Ofni, prega hoje porque a perna do pai não tá boa. Finéias, teu irmão vai pregar. Você prepara alguns hinos para conduzir o culto para o teu irmão pegar e falar: meus irmãos, a paz do Senhor. Abra a Bíblia hoje no livro do Êxodo. Melhor, abra a Bíblia hoje no livro de Gênesis, como se fosse hoje. Vamos para o dia de hoje, para ficar mais fácil para entender. Gênesis capítulo de número 1. Ofni pregando, Finéias no teclado, e Ofni começa: a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era para ser mais ou menos assim. Só que só tem um porém. Os filhos de Eli não conhecem o Senhor. Mas eu posso te dizer algo. E antes de Samuel nascer, os filhos de Eli já estavam no templo. Cadê o guitarrista? Me ajuda aqui, guitarrista. Preciso da sua mãozinha agora. Tem algum guitarrista para me ajudar? O baterista, vem junto comigo. Vamos pregar. Preciso da ajuda de vocês. Vamos alinhar o culto. Me ajuda a pregar. Os filhos de Eli não conhecem o Senhor. Só que tem um maior problema e cada vez fica pior, Luiz. Além deles não conhecerem Deus, eles estavam no templo há muito tempo antes de Samuel nascer. Então, desde o berço, os filhos de Eli deveriam saber: esse aqui é os pães ágeis. Essa aqui é a água que tem que ficar ali no tanque. Eu tenho que limpar as gorduras do sacrifício para o próximo sacrifício. Eles sabiam o ofício. Ou seja, eles têm uma base do que é trabalhar no templo. Eles têm uma noção do como é conduzir o culto no templo. Eles têm a base. Só que tem um porém. E preste atenção. Tem um porém. E sabe qual que é o problema? É que os filhos de Eli têm a base. Só que eles não têm estrutura para levantar uma coluna sobre a base deles. Sabe por quê? Porque a visão do lado de fora do templo para os filhos de Eli foi mais forte que ouvir a voz de Deus do lado de dentro do templo. Foi mais satisfatório para eles ter o nome dos filhos de Eli do que ter os nomes daquele que vão da linhagem ao sacerdócio. Foi mais importante só ter o nome do pai, mas não querer carregar a responsabilidade da geração nas costas. Eu preciso falar algo para alguém aqui hoje. Chega de nós carregarmos o nome dos pais. É hora da gente começar a querer carregar a geração nas costas. Querer começar a carregar o peso da geração nas costas. Meu avô foi pastor, eu vou ser pastor. Meu pai é pastor, ele foi, eu também vou ser pastor. Meu bisavô era pregador, eu também vou ser pregador. A minha geração não vai ficar no passado, vou dar continuidade na geração futura. O ofício do sacerdote não vai morrer no meu pai. Eu vou dar continuidade no ofício sacerdotal. Ofni e Finéias tem uma base. Tem uma base pronta para levantar. Levantar o que, Felipe? A coluna do culto. Levantar as paredes do culto.
levantar o telhado do culto, apanhar o piso no culto, a janela do culto, a porta do culto. Só que só tem um problema: Ofni e Finéias parou na base. Ofni e Finéias não deram continuidade na construção, resolveram parar na base. Aí eu pergunto para o Espírito Santo: o que eu faço com a base? Aí o Espírito Santo me fala: Felipe, pouco me adianta ter uma base bem estruturada se eu não me preocupo em dar continuidade com as colunas. Pouco me adianta ter uma base bem estruturada se eu não procuro dar continuidade para levantar o teto. Pouco me adianta levantar uma base bem estruturada se eu não dou continuidade com as janelas. Pouco me adianta ter uma base bem estruturada se eu não me preocupo em apanhar os pisos no altar. Pouco me adianta ter uma base bem estruturada se eu não me preocupo com a pintura pro lado de dentro. Paramos na base. O princípio de toda a construção é a base. Aí o Espírito Santo, no período que eu estudava, eu perguntei: Senhor, mas a base é o ponto mais importante da casa. Sem ela não vem a coluna, sem ela não vem o piso, sem ela não vem a janela, sem ela não vem a parede. Só que aí o Espírito Santo me fez lembrar: Felipe, olha pra cá. Adianta muito você levantar a base em um dia, preparar ela bem preparada. Só que durante os anos você não dá continuidade com a construção. E sabe qual que é o problema, Felipe? Aí o Espírito Santo falou: é que se você parar na base e contar 12 anos ou menos, o que vai surgir nela? O lodo. Se você parar na base e não dar continuidade com a construção, o que vai tomar conta da base é o mato. A base vai virar ninho de passarinhos. Perdão pela palavra. A base vai ser recheada de genital de pombo. Os pombos vão morar sobre a base. Sobre a base vai passear as carniças. O lodo vai tomar conta da base. E a base que você demorou dias para querer estruturar virou lodo. A base que você passou dias para arrumar virou casa de mato, virou matagal. Estamos no meio de uma geração que o Espírito Santo de Deus me faz alertar aqui hoje. Cuidado para não parar na base. A pregação, ela não para na introdução, ela tem o desenvolvimento, o segundo desenvolvimento e a conclusão. Eu vou te explicar melhor o que não é parar numa base. O pecado vem, Deus olha para a terra e fala: o pecado tomou conta da criação que eu fiz, mas serpente vai vir do ventre da mulher que vai pisar na tua cabeça. Você vai ferir o calcanhar.
Ele deu a palavra, construiu a base. Passou anos. Chega Isaías, o profeta messiânico, e começa a dizer: Ele levou sobre si nossas dores. O peso que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Começa a retirar o lodo de uma promessa. Aí nós olhamos na Bíblia e tem a página branca. Nós chegamos no livro de João. No início era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E todas as coisas que foram feitas, sem Ele nada se fez. Mas olha para o Calvário. Ele libera a palavra. Está consumado. Está consumado. Está consumado. O pecado foi levado sobre Ele pelas suas pisaduras. A promessa não parou na base. Não parou na base. Não parou na base. A graça não parou em uma oratória. Ele na cruz. Luiz, ele na cruz. Pai, perdoa-os. Não sabem o que fazem. Satanás, ele olha. Vai morrer. Que adiantou tirar o lodo da base, levantar a estrutura e parar no teto? Morreu. Pisei no calcanhar. No primeiro dia estava esquecido. No segundo dia estava esquecido. Satanás, pisei no calcanhar. Pisei no calcanhar. Não adiantou nada tirar o lodo, levantar a estrutura, preparar para dar acabamento no teto. Pisei no calcanhar. Terceiro dia. Agora é hora do céu bradar e falar. Pouco adiantou apanhar uma pedra. Ou você não ouviu que nada, nada, nada nos separará do amor de Deus. Não. Eu não vim falar para uma geração dispersa. Eu vim falar que Cristo vive. Tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos dava paz estava sobre Ele. Fica de pé. Caminhando para encerrar. A gente olha para os filhos de Ófni e Finéias. O Beck se prepara para me ajudar, por favor. Deixa Deus usar vocês. A gente parou nos filhos de Ófni e Finéias. Eles simplesmente estagnaram-se na base. Tinha tudo para ficar bonito, Luiz. A continuidade do ofício do pai. Mas preferiram se estagnar na base. Só que a minha pergunta não é o que vai ser de Ófni e de Finéias, porque eles tomaram a sua decisão. A minha pergunta para Deus é: o que vai ser da continuidade sacerdotal? Porque na Bíblia não pode parar sem antes ter alguém para continuar. Não pode. Saul saiu, Deus ponhou Davi. Alguns não aguentaram, Deus ponhou outros para ombrear. Aí vem a palavra bonita de Neemias, pastor. Estou em uma grande obra. E eu não posso parar.
Aí eu olho para o céu e parece que eu consigo ver o céu olhando para a terra. Vendo Ofni e Finéias estagnando na base. Aí eu olho para Deus olhando para Ana. Tá chorando? Essa oração é bonita. Aí eu imagino que a oração dela era mais ou menos assim: bem sei eu que tudo podes, nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos seus planos podem se frustrar. A oração de Ana, de novo. Bem sei eu que tudo pode. Ela chorando. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Segura! Aí, Eli olha para Ana, fala para Ana: mulher, fica tranquila, vai para casa, tua oração foi ouvida. Ana começa a gerar. Eu vou repetir. Ana começa a gerar. E o mais engraçado é que quando Ana começa a gerar, talvez Ofni e Finéias esteja lá no templo bagunçando aquilo que seria para ser honesto e certo. Só que aí lá vem Ana com Samuel. Eu preciso de alguém, vem cá, meu pai. É que o senhor combina bonitinho. Aí lá vem o Samuel. Ofni e Finéias está bagunçando o culto. Talvez tem gente olhando e não conseguindo cultuar com a bagunça de Ofni e Finéias. E a pergunta de alguém para Deus é: Deus, o que vai ser da continuidade do culto? Vem comigo, banda. Aí Deus olha e fala: não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Vem comigo nessa força, guitarrista. Gostei de ver. Vem comigo nessa força. Vai. Esse solinho bonitinho que você acabou de fazer. Vai. Pode ir, vai. Tem gente olhando e falando: essa geração vai estagnar na base pelo erro de Ofni e de Finéias. Vamos devagar, vamos crescer. Aí Deus me traz uma palavra para os jovens da congregação Cafarnaum, juntamente com a Almaderno. A nossa geração não vai morrer pela falta de interesse de Ofni e de Finéias, porque Deus sempre reserva um Samuel. A nossa geração, ela não vai ser definida pela incompetência de muitos,
Deus está guardando um Samuel. A nossa geração não vai levar o lema de fracassados. Por quê? A profecia está na Bíblia. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Olha o Samuel Luiz. A geração é uma geração eleita. Cadê o Glória? A geração é uma geração eleita. É o sacerdócio real. É o povo adquirido que foi tirado das trevas para a maravilhosa luz. Aí é onde eu começo a cantar. E o céu me dá autoridade para sorrir na cara de Satanás aqui hoje, para dizer para ele que não se frustrarão, não se frustrarão. Talvez no meio da caminhada, o Ofni e o Finéias podem se incomodar, porque um Samuel se despertou em meio a um naufrágio de um barco. Aí, 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 2. Vem um teclado comigo. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois já não podia ver. Eli está entrando na velhice, e o medo de alguém é quem vai suceder. Ninguém está ouvindo a voz de Deus. E o Senhor, versículo 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, aonde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel. Aí eu tenho uma palavra para alguém aqui hoje. Talvez tua oração durante essa semana foi: Deus, quem vai dar continuidade à linhagem sacerdotal da minha casa? Então veio o Senhor e chamou Samuel. Nós já vamos para o versículo 10. E chamou como das outras vezes Samuel.
Samuel. E disse Samuel: fala. Porque o quê? Porque o quê? Mas peraí, ninguém estava ouvindo nada. O problema era que ninguém estava ouvindo nada, Carlinhos. Mas aí Samuel, com a orientação de quem já ouviu, ele fala: fala, Senhor, teu servo ouve. Tua preocupação talvez hoje seja quem vai dar continuidade naquela igreja. O céu tem a resposta para essa tua pergunta. Você é o Samuel que Deus quer levantar dentro daquela igreja. Chega de querer fugir e passar a responsabilidade para quem o céu já descartou. E eu vou dizer uma vez, e o convite está aberto. Hoje, a proposta do céu para alguém aqui é: quero abrir os seus ouvidos. Chega de ser aqueles que somente veem falar. A partir de hoje você vai ser aquele que vai ouvir. E o meu convite, através do convite do céu para alguém aqui hoje é: jovens, chega de simplesmente ouvir. Uma vez eu vi um cego ouvir. Uma vez eu vi um surdo ouvir. Uma vez naquela igreja alguém foi batizado com o Espírito Santo. É o templo da glória da segunda casa ser maior que a da primeira. O convite está feito. Quem quer, vem. O convite está feito. Quer cantar como nunca cantou? Vem. Quer ter o dom da palavra? Vem. Jesus vai começar a despertar jovens de noite. O Espírito Santo vai começar a cutucar no ombro de alguém na madrugada. E a voz que vai ouvir é essa: Samuel. Quer pregar, jovem? O convite está estendido. Madrugada vai ser o lugar dos esboços ficarem bonitos e prontos. O meu convite do céu para você agora não é o altar mais bonito de Rondônia. O convite do céu para alguém aqui hoje é: a madrugada de busca te espera. O céu está convidando alguém para passar algumas madrugadas em claro com Ele. O céu quer renovar com o Espírito Santo. Mas você só precisa de dar um passo. O convite do céu para alguém aqui hoje é: eu quero renovar aquele teu filho lá dentro da tua casa. Mas eu preciso que você seja o passo dado para ele. Jesus quer salvar aquela moça lá dentro da tua casa. Mas o céu precisa que alguém se disponha a levar uma palavra para ela. Essa congregação, pastor Zias, escreve o que eu estou falando. Porque não é a minha boca, e sim é a boca de Deus falando através da minha. Essa congregação vai viver coisas extraordinárias que nunca pensaram que poderia acontecer aqui dentro. Os jovens desta congregação vão ser resposta para campos aqui. O convite do céu está feito. Só vai depender da sua busca. Chega de querer viver do passado contado. É hora de renovar as forças para o futuro. Chega
Chega de querer viver de histórias contadas. É tempo de levantar uma geração de sacerdócio real. Povo adquirido, nação santa. É tempo de busca. 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 É tempo das madrugadas virarem canto de oração. O convite do céu está feito. Espírito Santo de Deus, aonde tiver um vaso disposto, mostra a tua glória. Enche Jesus. 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 Enche Jesus.